Continuando nossa demonstração do perfil do usuário interno, vamos para o nosso último vídeo da série. Eu sou Francisco Márcio e você está no canal PJE+, Processo Judicial Eletrônico Fácil de Entender, e vamos continuar explorando o painel do usuário interno, ambiente de cartório ou secretaria. E sem perder tempo, bora para a tela. Bom, e fechando nossa série de vídeos, vamos rapidamente conhecer e falar um pouco sobre tarefas e fluxos. Desde o primeiro vídeo que nós mostramos que tarefas são esses ambientes onde os processos ficam agrupados aguardando uma providência do servidor. Então você percebe que toda essa coluna aqui relaciona as tarefas onde se encontram agrupados os processos aguardando uma providência do servidor. A mesma coisa de tarefas significa fluxos. Para você entender de forma fácil, o que diferencia uma tarefa de fluxo no PJE é que a tarefa registra os processos e o fluxo significa a tramitação do processo. Então, um processo que está aqui em ato de cartório, ele está na tarefa ato de cartório e ele pode ser movido, por exemplo, para a tarefa arquivo. Então ele muda de fluxo. Ele pode estar na tarefa aguardando a audiência de instrução e ele pode, após a realização da audiência, ser direcionado em conclusão, por exemplo, ou ele ser remetido para outra tarefa, como ato de cartório. Então essa mudança e essa tramitação entre tarefas acompanha, obedece a um fluxo dentro do PJE. E para que você tenha mais ou menos uma noção de como isso funciona, eu quero mostrar aqui uma tabela de fluxo geral do PJE. É em cima dessa organização que é construído o trajeto dos processos a partir das tarefas. Cada ponto nesse fluxo significa uma tarefa no PJE. Então você pode verificar aqui, nesse exemplo de fluxo geral, que o processo, ao chegar no PJE, ele vai tomar alguns destinos dentro do sistema, a partir do procedimento que esse processo segue. Então, o que vai indicar o caminho que esse processo deve seguir e o que o sistema vai entender é o fluxo do processo. Então, ao entrar um processo, o sistema vai identificar se esse processo é de plantão e, se for, vai dar um encaminhamento para uma triagem. Isso aqui é um exemplo. Se ele não for de plantão, ele pode tomar um outro destino e, por exemplo, para uma área de análise. E a partir dessa área de análise ele pode tomar um destino de, por exemplo, em conclusão para o magistrado ou ir para um cumprimento de uma comunicação, poderá ser remetido para um outro órgão, poderá encaminhar para algum posto, poderá ir para uma designação de audiência, pode ser gerada uma citação e uma intimação e ir para um controle de prazo, enfim. Toda essa possibilidade de movimentação do processo dentro do PJE é ligado e é feito através de fluxos. Cada ambiente, cada área do PJE tem determinados fluxos. Uma tarefa de sobrestamento, por exemplo, ela obedece a um fluxo. Uma tarefa de controle de remessa ao segundo grau, ela obedece a um fluxo. De preparar um processo para ser remetido ao arquivo, obedece a um fluxo, e aí por diante, dependendo do que foi construído no tribunal. Mas o que importa você entender nessa visão geral é que as tarefas do sistema, elas estão ligadas e interligadas por fluxos e subfluxos. E agora que você já viu essa tarefa básica, vamos imaginar isso acontecendo dentro do PJE.
Como falei agora há pouco, aqui estão as tarefas. E dentro de cada tarefa dessa, os fluxos acontecem. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Um processo foi distribuído para uma análise de uma tutela, foi feita essa apreciação pelo gabinete e após a assinatura do juiz, esse processo sai do fluxo de gabinete e entra para o ambiente de cartório e entra num fluxo de cartório. Aliás, ele pode entrar em duas tarefas. Pode entrar na tarefa avaliar a determinação de magistrado, como também pode cair nessa tarefa, cumprir urgente. Veja que começa a seguir um certo trajeto. Saiu de conclusão, caiu ou em cumprir urgente ou em avaliar a determinação do magistrado. Ao chegar em um desses ambientes, o servidor então vai pegar o processo e direcionar para o cumprimento que consta da determinação judicial, do despacho, decisão ou sentença. E aí começa novamente a ser transportado o processo entre fluxos ou entre tarefas. Vamos imaginar que nesse processo, como é um ambiente de treinamento, eu não tenho como mostrar o conteúdo, mas imaginemos que ao clicar nesse processo, conste uma decisão, como de fato consta, nesse exemplo hipotético, conste uma decisão e nessa decisão, no teor dessa decisão, haja uma determinação para intimar a parte. Então, essa determinação faz com que o processo comece a tramitar dentro dos fluxos ou dentro das tarefas. Cabe ao servidor direcionar o processo para um outro ambiente. Então, clicando aqui, o sistema vai oferecer os fluxos possíveis ou as tarefas possíveis para encaminhar o processo a partir daqui. Tudo isso aqui são fluxos, subfluxos ou tarefas que cumpre ao servidor direcionar. E na hipótese, imaginando que seja uma citação ou uma intimação da parte, o servidor vai dar esse direcionamento. O que nós chamamos de cumprir o processo, do ponto de vista do processo eletrônico, de tecnologia, nós estamos apenas transitando o processo entre os fluxos, entre as tarefas. Então aqui nós tiramos ele de um ambiente onde ele estava, colocamos agora no ambiente de citação e intimação e vamos dar seguimento a isso, citar ou intimar a parte. E como fazer isso? Será objeto de vídeos, mas dentro da sequência de tirar o processo de uma tarefa para outra, ou trabalhar dentre os fluxos, o servidor poderá preparar a comunicação e aí será remetido para um outro fluxo ou subfluxo do processo, para ele preparar essa comunicação, ou nos tribunais que já existem, uma outra forma de comunicação mais reduzida, que aqui no nosso PJL Paraíba é chamado de mini-PAC, é um ato de preparar, ato de comunicação de uma forma mais reduzida. Ou então, se o ato a ser preparado não esteja entre esses subfluxos, você precisará levar o processo entre os fluxos até o fluxo desejado. Então, no caso, você poderá, nesse caso aqui, retornar para uma tarefa que a gente denomina de tarefa de passagem ou um fluxo intermediário, onde ao levar o processo para lá, ele irá criar outras possibilidades de fluxos. Então você percebe que o processo que estava em citar e intimar e eu levei para o fluxo ou para a tarefa ato de cartório, ele vai possibilitar uma abertura de vários outros fluxos. Perceba. Então aqui são os fluxos e subfluxos possíveis de encaminhamento desse processo. Eu comecei dizendo que, na hipótese, poderia citar ou intimar, então bastaria remeter esse processo para cá. Mas imaginemos que naquela decisão o juiz determinou antes que se fizesse um ofício. Então, para cumprir essa determinação, você teria que ir para um outro fluxo antes, que seria o fluxo de elaborar expediente para o magistrado. Mas imaginemos também que não seria nenhuma dessas coisas, mas apenas designar uma audiência. Na decisão lá, apenas determinou designar uma audiência. Você iria então para o fluxo designar audiência e assim por diante.
E cada um, eu poderia falar, você iria para o fluxo, eu posso dizer, você vai para a tarefa, dá no mesmo. A ideia é a mesma. Eletronicamente, entende-se que são caminhos, fluxos são caminhos por onde o processo vai transitar dentro do sistema. E tarefas são, objetivamente, o que você vai cumprir em determinados pontos ou em determinados fluxos. Então, no caso aqui, imaginemos novamente que se trata de uma intimação, vamos lá para citar. Quando fazemos isso, o sistema irá direcionar o servidor para um ambiente que permite a ele preparar a comunicação. Veja que você está saindo de um ponto e entrando no outro. Você está saindo de ato do cartório, está indo para preparar a comunicação. Aqui ele já te permite preparar todo o ato de comunicação e após concluir isso, você possivelmente vai encaminhar isso para um controle de prazo. Então, ao concluir todo esse procedimento, um novo fluxo vai ser indicado, que é o controle de prazo. E é isso aqui. E o processo permanecerá lá até que os atos se concluam por quem de direito, o oficial de justiça ou a própria parte, para que ele saia e tome um novo destino. E isso é o que nós chamamos de fluxos. Os processos, ao serem distribuídos dentro do PJE, até que ele vá para o último fluxo, e em tese o último fluxo é o arquivo, é o que se espera que todo processo inicie e termine e vá para o arquivo. Enquanto isso, os processos tramitam na unidade entre todos ou quase todos os fluxos, dependendo do procedimento que ele vai seguir. Então, basicamente, para você compreender, o que nós estamos falando aqui de fluxos e tarefas redunda na mesma funcionalidade dentro do PJE. E quanto ao cumprimento específico das obrigações, das tarefas, dos processos, o cumprimento específico dos processos dentro de cada tarefa, isso será objeto de outros vídeos, porque cada uma dessas demanda uma providência ou um procedimento que merece melhor destaque, e você pode aguardar os próximos vídeos para ver isso aí. Se tiver alguma dúvida ainda sobre tarefas, minhas tarefas, recomendo que assista o vídeo número 2, onde a gente detalha um pouco mais sobre isso. E quanto a fluxos, sem mais delongas, o que importa nesse primeiro vídeo introdutório de demonstração do painel do usuário, do perfil do cartório, é o que importa por hora a compreensão. Fluxos e tarefas estão sendo entendidas aqui na nossa forma fácil de entender, como ambientes com processos centralizados, com processos agrupados para a devida providência. E a tramitação dos processos entre essas tarefas, nós vamos entender isso como fluxos no PJE. Uma explicação de modo simples e fácil para a compreensão do usuário comum. Muito bem, concluímos nossa jornada pelo ambiente de cartório ou secretaria do perfil do usuário interno. E eu espero que você tenha aproveitado cada minuto desses vídeos e que possa utilizar o PJE de forma mais segura, eficiente e extrair dele todas as suas funcionalidades, tornando o seu trabalho mais fácil e, acima de tudo, mais produtivo. Mas eu preciso te pedir só uma coisa. Se ainda não fez, se inscreve agora no canal, clica no sininho para receber as notificações e não esqueça, curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo. Conheça também a nossa página no Instagram, @PJE+. Muito obrigado por ficar até aqui e eu já te espero nos próximos vídeos. Até a próxima!